Opa, eu fico lisonjeado aí pelo convite, Marcelo, obrigado. Marcelo é um amigo, parceiro, estamos... Com certeza. Marcelo foi meu colega de mestrado e hoje somos parceiros aí em alguns projetos. Desenvolvemos algum projeto acadêmico juntos recentemente para uma instituição de ensino aqui da região metropolitana. Aqui podemos falar, né, a Faculdade de Sacramento, lá de Alagoinhas. Projeto que deve estar rodando aí nos próximos meses, aí deve estar sendo lançado. E também estamos com esse projeto aí, é um projeto capitaneado pelo Marcelo, né, idealizado por ele, Topo Money. Tem uma escola de negócios. Bem-vinda, Jocélia. Muita gente chegando. Rosângela, que esteve conversando com a gente em live também. Boa noite, Rosângela. Uma escola de educação financeira. E eu tive a honra de ser convidado aí pelo Marcelo, né, pela minha experiência aí também já de data aí de 11 anos, né, um projeto que começou de uma forma um pouco acidental na minha vida. Foi um convite desses amigos queridos que nos proporcionam oportunidades na vida, a Seara Nascimento. Trabalhou comigo no projeto social. Olha aí, legal. Obrigado, apóstolo, poxa, grande esse nome aqui, Eliseu Ribeiro. Olha aí. Eliseu, querido, muito obrigado. Eliseu é um amigo, trabalhamos juntos também. Hoje é um apóstolo, um líder religioso aí com um trabalho belíssimo, parabéns. Parabéns, Eliseu, pelo seu trabalho. E a Ana Seara trabalhou comigo no projeto social, depois ela ingressou na Marinha, até para situar aí as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Ela era assistente social, ela é assistente social, ingressou na Marinha, para o Serviço Social da Marinha, e lá identificou, Marcelo, uma problemática que, infelizmente, depois nós constatamos que ela é comum junto aos servidores públicos, de maneira geral. A população brasileira, de maneira geral. Mas, junto aos servidores públicos, isso é muito forte, o endividamento. Sim. Então, eles identificaram que muitos militares, muitos servidores civis e militares apresentavam níveis de endividamento a ponto de comprometer a vida, a qualidade de vida com a família. Estavam buscando, junto ao serviço social, muitas vezes cestas básicas, ações de assistência ali para suprir a necessidade. E isso se deve muito ao nível de endividamento. Eu fiz uma primeira palestra em abril de 2010. Certo. Essa palestra, quando ela me convidou, eu disse, na Seara, eu mal e porcamente sei cuidar das minhas, né? Das minhas finanças. Eu não tenho muito approach com essa temática, mas ela insistiu tanto que confiava no meu trabalho, já na minha formação acadêmica e também na minha experiência. E eu fui preparar alguma coisa ali, estudar um pouco. Fui beber nas minhas fontes, aí nas finanças corporativas, na contabilidade de finanças corporativas, que são as nossas fontes, né, Marcelo? Exato. Financistas, economistas. E acabei por fazer uma palestra lá que repercutiu muito bem. E lá estou eu há 11 anos, estou completando 11 anos de Marinha agora. Sim. Eu digo que eu tenho mais tempo de Marinha do que de Aeronáutica, que é a minha força de origem, né? Eu sou militar da Aeronáutica. Sim. Na Aeronáutica eu fiquei por 6 anos, hoje eu tenho 6 anos de Marinha como prestador de serviço, e lá eu desenvolvo não só um programa de educação financeira, como participo também de um programa denominado Preparando para a Reserva, que é um programa que prepara os militares quando eles já estão ali próximos, faltando 5, 6 anos, para irem para a reserva, né? E para a reserva, para as pessoas que não sabem, é a aposentadoria do militar, né? Isso. E eles passam por esse processo de preparação, Renato Penha. Então, nós fazemos um programa que envolve não só toda a parte de educação financeira, mas também de empreendedorismo. E lá eu desenvolvo um programa de empreendedorismo e de formação em finanças, né, para gerenciamento financeiro de negócio, para aquelas pessoas que já têm ali alguma aptidão, já têm alguma ideia de negócio, Agerson. Obrigado pela tua presença, senhor. E aí, eu acabei mergulhando nessa coisa da educação financeira e buscando um pouco mais, estudando e me aprimorando, não só para o programa da Marinha. Depois comecei a desenvolver outros programas junto com a instituição de ensino que eu trabalho, né, a Unijorge, fazendo trabalhos em empresas, palestras, treinamento.
E em 2015, mais especificamente, foi criado, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, um programa, né, na verdade criado pelo Tribunal, e a Unijorge foi parceira até muito recentemente. Esse projeto continua, ele agora retornou em 2020 como um núcleo de tratamento e prevenção ao superendividamento no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Até é importante aproveitar o nosso espaço aqui para divulgar o núcleo. Sim. Então, se você é uma pessoa que está com aquilo que nós identificamos como superendividamento, ou seja, com endividamento com muitos credores, com um nível muito grande, entre no site do PJ, pjba.jusdejustiça.br, e busca lá o núcleo de prevenção e tratamento ao superendividamento. Eu sou parceiro desse núcleo. Agora nós estamos mudando de instituição, né? Ele sai da Unijorge, está indo para outra instituição, então nos trâmites lá de assinatura de convênio, mas é um projeto bastante interessante, né? E aí, Marcelo, ao longo desses 11 anos, com o Tribunal de Justiça, com servidores públicos de diversas esferas, recentemente fiz um trabalho para a GCM, a Guarda Municipal de Salvador, sim, né? Um trabalho preventivo lá na formação, atuei como instrutor com um módulo de educação financeira na formação dos novos guardas municipais que estão ingressando agora, 93 no total. Tive convite lá do Ricardo, que é um dos gerentes da GCM, como uma medida já preventiva de preparação desses novos servidores que estarão ingressando no serviço público e que eles sabem que serão assediados por instituições financeiras, que serão muitas vezes por um status, por uma nova posição, renda vitalícia, tentados a assumirem compromissos financeiros que lhes conduzam ao endividamento, ao desequilíbrio financeiro. Claro. Então, assim, eu sei que eu fiz um preâmbulo muito grande, mas assim, primeiro para situar as pessoas que estão conosco, né, qual foi essa minha trajetória e o que é que nós estamos percebendo. De certo que estamos vivendo um tempo mais difícil agora. Estamos numa pandemia que trouxe para nós contornos mais complexos, dificuldades ainda maiores, aspectos mais desafiadores, maior crise, encerramento de empresas, restrição de atividade econômica, e tudo isso contribui para o desequilíbrio. Mas, de maneira geral, Marcelo, fazendo uma retrospectiva lá de 2010, em 2010 nós tínhamos 64% da população endividada. Então, assim, é claro, e nós estávamos vivendo, naquele momento, uma crise que os nossos governantes da época disseram que era uma crise amena, ela foi atenuada. Logicamente que no primeiro momento ela foi atenuada, ali o primeiro impacto. Mas depois, as medidas que foram tomadas para suportar, né, para segurar um pouco esse primeiro impacto, acabou por prolongando esta crise até 2016, 2017, quando nós estávamos começando a respirar, começando a ter aí indicadores de crescimento econômico, de melhoria das condições, inclusive aí de renda das pessoas, de emprego, nós somos pegos de frente, né, por essa crise terrível que nós estamos vivendo. E aí nós estamos aí numa eterna extensão de endividamento. E essa é a pauta dessa nossa live hoje. Por que nós nos endividamos? Por que nós nos desequilibramos? Temos essa tendência, infelizmente, e ela não compromete não só a nossa capacidade de manter um equilíbrio e viver uma vida, às vezes, mais confortável, mas também nos impede de poupar, ou seja, de fazer melhores escolhas no futuro e, consequentemente, nos impede de investir. Eita, falei. Tá certo, Antônio. Então, com a dinâmica diferente hoje, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro aqui da Topo Money. Eu estou hoje aqui com o Antônio Carvalho, que também é professor da Topo Money. É meu parceiro em diversos projetos, nos projetos lá da Faculdade Santíssimo Sacramento em Alagoinhas, aqui no próprio Topo Money, foi meu colega de mestrado. Antônio é administrador, MBA em Finanças Corporativas e em International Business. Mestre em administração e doutorando em ciências econômicas, além de consultor e educador financeiro pessoal, com diversos projetos empresariais aí que ele toca,
é professor de graduação e pós-graduação em vários cursos aqui na Bahia e em outros estados também. Então, pessoal, aproveite para conhecer nossas redes sociais aqui, @topomoney, Twitter, LinkedIn, Instagram aqui e no Facebook. E aproveito para conhecer também o nosso curso Adeus Dívidas. Eu vou pôr o link aqui daqui a pouco com o meu perfil pessoal, e eu já estou colocando aqui o link do nosso canal no YouTube. Nós temos também um canal no YouTube com conteúdo que está sendo postado frequentemente, e também agora entrou aqui o link do curso Adeus Dívidas. E mais uma vez, boa noite a todo mundo que está chegando, que está nos acompanhando. Vou concentrar esse boa noite, personificar na nossa amiga Dirlene Silva, economista lá do Rio Grande do Sul, que vai ser a nossa próxima live na próxima terça-feira. Também Dirlene com uma trajetória fantástica, vale muito a pena parar na próxima terça-feira, às 8 horas, para acompanhar esse bate-papo que eu vou ter com ela. Antônio, você, além de tudo, ainda tem uma grande inserção na nossa mídia aqui, né? Você tem aparecido bastante nos veículos de comunicação. Verdade. Primeira pergunta que eu quero fazer, e aí, pessoal, o canal, o chat está aberto para vocês fazerem perguntas, deixarem comentários, sugestões. E Antônio vai conversar aqui conosco. Já vi que já tem um comentário aqui. Tá? E já tivemos. Antes de eu fazer a pergunta, deixa eu só ler aqui alguns comentários. A Rosângela Rodrigues, nossa parceira também. O problema é que o servidor conta com o salário que vem. Então já compromete todo o seu orçamento, ficando descontrolado financeiramente. Dirlene, parabenizando perfeitamente, Rosângela. Essa é uma trabalho de prevenção, né, ao endividamento. Perfeito. É realmente melhor prevenir do que remediar. Com certeza, Dirlene. Concordo Luciana com Contábil você, aqui, 2 feras. Valeu, Luciana. E vamos à nossa primeira pergunta aqui da live. Pessoal, então pode deixando aqui perguntas e comentários. Antônio, nós temos hoje... Então, eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, fazer um comentário aí sobre o comentário da Rosângela. É exatamente isso, Rosângela. O servidor público, ele tem uma característica que, para nós, para mim, que sou do setor privado, é o melhor dos mundos, você ter uma renda vitalícia garantida. Só que, historicamente, o que eu tenho constatado é que isso acaba se tornando um problema. Essa suposta segurança, eu digo suposta, porque, assim, se não administrada, essa relação com o dinheiro acaba virando algo turbulento. E, de maneira geral, eles agem exatamente como você descreveu. Olha, como eu tenho renda vitalícia, acaba não só assumindo compromissos, muitos compromissos, como às vezes compromissos muito longos, né? E cedendo ao, infelizmente, famigerado empréstimo consignado, que eu vou dizer aqui, não é uma coisa ruim. No final eu quero comentar, me lembre, Marcelo, para eu comentar sobre os empréstimos, né? Empréstimo não é uma coisa ruim. Como tudo na vida precisa ser bem administrado. Mas vamos lá, a primeira pergunta. A gente vai comentar, sim, sobre empréstimo, sobre financiamento. Inclusive, como a gente falou mais cedo sobre palmeirenses, né? Citando um palmeirense famoso, Joel Mirbetti, ele dizia, quem não deve, não tem. Né? Então, crédito, em alguma medida, se faz necessário. Mas é isso, Antônio. Sim. Nós temos hoje mais de 60 milhões de brasileiros com o nome sujo e, infelizmente, muito endividados. Quais são as origens dessa situação? Porque ela prejudica até a economia do país. E onde é que está a origem desse problema? Marcelo, e colegas que estão conosco, obrigado pela presença de todos. Nós temos um problema seríssimo de educação financeira no Brasil. Nós temos um histórico de desenvolvimento da nossa economia que nos conduziu a isso. Se nós pegarmos aí, vamos pegar as pessoas que estão vivas, né? As que nasceram de 40 para cá. Então nós tivemos aí até 1970 uma economia doméstica muito restrita ali, com consumo limitado. Basicamente consumia-se um básico, porque você não só... Você tinha uma oferta pequena, sobretudo no Brasil. O Brasil entra num processo de desenvolvimento ali ainda tímido em termos de mercado de consumo. Sim. Nos anos 70, né, final dos anos 80. Quando nós estávamos ensaiando ter uma estrutura um pouquinho melhor, nós chegamos aos anos 80. Aqueles que viveram os anos 80 sabem que foi uma década que muita gente, inclusive, gostaria de esquecer.
né? Chegamos ali ao final dos anos 70, o país endividado, o FMI fecha a torneira, joga os juros da dívida lá para cima, o país mergulha num fenômeno que, inclusive, até então só se conhecia na teoria, estagflação. Ou seja, a inflação pressupõe crescimento de alguma forma, e nós estávamos estagnados com inflação de 85%, 90% ao mês. Isso. Então, uma coisa horrorosa. Então, o brasileiro teve que, na verdade, lidar com uma situação de consumo que era muito restritiva. Você recebia... Amigo, você sabe o que é uma inflação de 80% ao mês? É você receber R$100 hoje e ele valer 15 daqui a 30 dias. Isso. Ter um poder de compra de 15. Então, as pessoas... Era desesperador, aquela corrida ao supermercado, correr na frente do funcionário que estava remarcando as mercadorias na prateleira. Era uma coisa absurda. Então, assim, a restrição de consumo era muito grande. Nos anos 90, mais precisamente em 94, com o advento do Plano Real, nós estancamos a inflação. E estancamos a inflação, criamos uma estabilidade de moeda e aí uma reestruturação de todo o nosso padrão de consumo, que até então sucessivos planos foram tentados de congelar preços e depois descobriu que o congelamento de preço acabava virando um impulsionador da inflação, né, Marcelo? Isso, você lembra disso? Porque os empresários sabiam que o congelamento era dia 15, então ali naquele período, imediatamente antes do dia 15, se aumentava todos os preços, porque os preços eram congelados pela Tsunami, não sei se alguém se lembra. Superintendência Nacional de Abastecimento, pela média de preço de mercado. E isso acabou arrebentando com a economia do país. Quando nós respiramos, nós estávamos em plenos anos 90. Globalização, apelo ao consumo. O Collor fez a abertura, né, da comercial brasileira. Sim. E nós começamos a receber uma enxurrada de empresas, de produtos. Então nós mergulhamos, Marcelo, no mundo do consumo, dessa era do marketing, do apelo ao consumo, com muita sede. Sim. Com muita sede. A gente veio de restrições terríveis, né? de uma limitação do consumo muito grande. E aí o que é que nós fizemos com isso? Incentivamos o consumo. Até como forma, teoricamente, de você alavancar aí a economia, já que a economia se baseia em dois grandes pilares, produção e consumo. Isso. Com incentivo ao consumo, vou dinamizar, né, a atividade econômica a partir da produção. Só que nós não temos renda para isso, Marcelo. Infelizmente. O brasileiro sempre teve um histórico. Basta olhar para o nosso salário mínimo, é menor do que alguns países da América Latina, aqui, se você fizer uma análise comparativa. Então nós temos, historicamente, uma renda muito pequena. Uma fração muito grande da população brasileira tem uma renda muito pequena. Nós que somos da área, às vezes a gente reclama, nós temos um mercado, né, de ações muito fraco, nós temos um mercado financeiro muito frágil, uma bolsa de valores muito frágil. Nos Estados Unidos, um percentual enorme da população investe em bolsa, aqui no Brasil isso ainda é muito tímido. Aqui, primeiro a gente não conhece bem, a maioria da população conhece pouco, desconhece a bolsa de valores como um excelente canal aí, né, de ferramenta de investimento, que claro que exige um certo conhecimento, e esse conhecimento inexiste, infelizmente. Sim. Mas também nós temos um padrão de renda muito baixo, é fato. E aí, associado a essa necessidade, a esse estímulo ao consumo, com esse padrão de renda muito baixo, o que é que nós fizemos? Nós dinamizamos o crédito. Né? Intensificamos o crédito. Queridos, se alguém já viajou aqui para outro país, você não vai encontrar em nenhum país do mundo, nem nos nossos vizinhos aqui, que nós consideramos mais pobres, uma camiseta vendida em 12 prestações. Você não vai encontrar isso. Você não vai comprar um par de sapatos em 6 prestações no cartão de crédito. Você vai comprar no cartão de crédito. Todo lugar do mundo hoje aceita cartão de crédito. Mas esse modelo de crédito... Eu vi um anúncio numa loja essa semana aí, vendendo equipamentos eletrônicos em 24 vezes. Meu Deus, são 2 anos para você pagar um equipamento, para você pagar um computador, para você pagar
um celular, são 24 meses para a empresa receber esse celular. Isso vai dar problema no caixa dela, né? Então, nós temos aí, Marcelo, historicamente, a história da nossa economia nos empurrou para isso. Sim. Nós acordamos consumistas sem renda, né? Nós acordamos impulsionados ao consumo com um padrão de renda muito baixo. Sim. E aí fomos incentivados ao uso, e esse crédito ele foi disponibilizado com muita força para os brasileiros. Some-se a isso a ausência de educação financeira. Certo. Eu brinco sempre nas minhas palestras, nós não fomos educados para lidar com dinheiro. Nós nascemos e crescemos com a ideia de que dinheiro é para gastar. E isso nunca muda. A maioria das pessoas nunca muda. Entrou dinheiro, a gente gasta. Com o crédito, isso piora. Porque o crédito ele traz duas sensações perigosas. A primeira é de poder de compra. Certo. Queridos, se nada do que eu disser hoje aqui ficar muito gravado, anotem isso. Crédito não é renda. Então, crédito é uma forma de financiamento, é um instrumento de financiamento. Eu brinco que a frase mais estúpida que alguém pode dizer é paguei no cartão, ou paguei com cartão. Cartão de crédito não paga a conta, ele só financia. Quem vai pagar é o seu dinheiro lá adiante. Antônio, só fazendo um adendo, você falou uma coisa importante aí sobre gravar. Pessoal, essa live, assim que ela for concluída, ela vai para o feed do Instagram. E nos próximos dias ela vai ser editada e vai lá para o nosso canal do YouTube, que eu pus o link com o meu perfil pessoal. Mas daqui a pouco eu vou colocar novamente para vocês se inscreverem e seguirem acompanhando os vídeos que a gente está postando lá frequentemente. Siga aí, Antônio, por favor. Então é isso. Some a isso, Marcos Carvalho, querido. Professor Oswaldo, bem-vindo. Oswaldo Matos está aí. Some a isso, Oswaldo Matos está aqui conosco, né? Então, some a isso a ausência de educação financeira. Então, como eu disse, as pessoas nascem e crescem com essa ideia. Oswaldo, que é meu parceiro de consultoria, aí nós encontramos isso, Marcelo, reproduzido nas empresas. Então, se você é empresário, se você é consultor de empresa, infelizmente você vai encontrar esse comportamento. A dificuldade de caixa, a dificuldade de administrar o dia a dia ali, a entrada e a saída, de manter os custos abaixo dos níveis de receita, isso se reproduz nas micro e pequenas empresas, principalmente, que é o grande mar de empresas, né? 99,1% das empresas brasileiras são micro, pequenas e médias, é o que nós encontramos na realidade. Então, o empresário ele acaba por reproduzir como gestor um comportamento que ele tem, na maioria das vezes, como indivíduo na sua vida pessoal. Tá? E por que nós perdemos o equilíbrio, Marcelo? Essa é a pergunta que não quer calar. Certo. Porque nós não sabemos administrar essa relação. Nós temos sempre essa dificuldade de relacionar receita com gastos. E nós estamos sempre escondidos atrás de um discurso. Eu ganho pouco. Lamentavelmente, amigos, eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de restrições de renda, é uma verdade, mas historicamente o que eu encontrei na minha vida como educador financeiro, Marcelo, é que não existe dinheiro muito. Certo. A menina está perguntando aí, depois você responde aí, Marcelo. Sim, prestamos consultoria financeira. Tanto para pessoas quanto para empresas. Eu sou consultor aí focado aí na Antônio é consultor. Mais empresa, muito legal. Muito bem. Então, você tem essa dificuldade então, de relacionar receita com gasto. E aí nós estamos sempre lamentando. A minha renda é pequena. O empresário está sempre dizendo, eu estou vendendo pouco, as minhas receitas são sempre pequenas, por isso não dá para pagar as contas. Amigos, não dá para inverter a ordem. É as contas que precisam caber na receita. São os gastos que precisam caber na receita. E não o contrário. Ninguém nesse mundo ganha o quanto gostaria. Acreditem. Os piores e mais terríveis casos de endividamento com os quais eu já me deparei, Marcelo, são pessoas com salários de 3 dígitos, e o primeiro não é um. Pessoas com salário de 20 e tantos, 30 e tantos mil reais. Certo. Eu já atendi uma pessoa com salário acima de 30 mil com uma dívida acima de 1 milhão. Caramba. Aí você pergunta, como que alguém acumulou uma dívida de 1 milhão? Fácil. Estourou um cartão, estourou o segundo, entrou no cheque especial, fez um empréstimo, se embolou, a instituição financeira pegou, comprou todas as dívidas, juntou, aí não deu, fez mais outro empréstimo, é uma pessoa que é servidor público,
e aí essa pessoa fez uma hipoteca de um imóvel e foi rolando, essa dívida estava em 1.200.000 e pouco. Uma dívida impagável. Sim. Uma dívida impagável, Luciano. Uma pessoa que, infelizmente, vai morrer de velha e nunca conseguirá pagar. Qualquer um de nós estaria feliz aqui em dizer, olha, eu adoraria ter um salário de 30 mil. Essa pessoa tem e não é feliz. E parafraseando um personagem recente do cinema nacional e do meu meio militar, nunca será. Nunca. Lamentavelmente. Porque assim, ela se comprometeu a tal ponto que ainda que ela destinasse toda a renda dela para pagar dívida, o que dificilmente acontecerá, Isso. né, porque ela não consegue viver com a renda que tem, ela não conseguiria pagar essa dívida. Então, uma coisa muito complicada, né? Muito complicada, Karina. Então, Muito Karina está bom. dizendo que é contadora e queria fazer essa parceria. Então, Antônio, de encaixar as contas na renda é uma realidade nossa. Oi, Marcelo. pronto. Vamos só dar uma olhada aqui nos comentários. Ele está com vários comentários aqui e tem uma pergunta do nosso professor Oswaldo Matos. Deixa eu só recuperar aqui os comentários. Por favor. Nossa, que responsabilidade. Pronto. Muito bem. A Gersueide, é sempre muito bom ouvir o professor Antônio. Você dá um show, com certeza. O Robert foi meu aluno na pós lá de Alagoinhas, da Santíssimo Sacramento, Antônio. Valeu, Opa, bem-vindo, Robert. Live esclarecedora. Aí a Jocélia e outros aqui citando a Sunab, né? Se lembrando da Sunab, Rosângela. Sim. Muito bem. Oswaldo nos parabenizando. O pessoal que lembra da Sunab se entrega aí, né? Já pode ser vacinado já para o Covid. Já está na fila da vacina, né, Oswaldo? A Luciana, o consumo é sempre desenfreado. Infelizmente tem sido assim mesmo, viu, Luciana? Não é questão de não consumir, é o que consumimos e como consumimos. Perfeito. Sim. Vou pular aqui a pergunta do Oswaldo, que eu vou ver os comentários e finalizo aqui com a pergunta dele, essa parte. Rosângela, eu faço um estudo sobre o comportamento do consumidor. A Rosângela aí, microeconomista. Perfeito. Luciana, o tal do cartão de crédito, é o pessoal comentando, ó, das compras até de restaurante, né? Pizza, teve a Acarajé que eu vi aqui. Jandiara, boa noite. Perfeito. Para Ni, também Lopes, para Marcos Moreira. Aí a Karina perguntou o que você leu aqui, né? Obrigado, essa consultoria financeira a empresas. Rosângela, as empresas não têm noção de capital de giro. Fato, Rosângela, é onde as empresas têm quebrado. Luciana, Karina, você está no lugar certo. Antônio é o homem, sem dúvida. E a Karina te convidando aqui para parceria, Antônio. Como contadora. Tá, depois nos segue nas redes aí, Karina. Manda um direct aí, conversamos. Jocélia marcando que é uma live necessária. E tem mais uma pergunta aqui do Marcos Denner. Vou logo lançar as duas perguntas. A do nosso professor Oswaldo Matos e a do Marcos. Antônio, Oswaldo perguntou o seguinte. Você acredita que este consumo desenfreado após a pandemia tende a mudar? E o Marcos Denner perguntou aqui. Boa noite. Vocês acham que os erros estão em gastar ou estão na quantidade, né, no valor do salário mínimo? E Salomão está aqui. Acredito que o minimalismo pode nos ajudar muito. Então, Antônio, duas perguntas. A de Oswaldo Matos. Esse consumo desenfreado, será que ele vai mudar com a pandemia? E o Marcos perguntando onde está o problema. É no gastar ou no valor do salário mínimo? Eu vou começar da última aí, o comentário do Salomão. Tá, eu não sou muito favorável ao minimalismo, porque eu acho que minimalismo é mínimo demais, né? Eu acho que as pessoas precisam buscar o equilíbrio. Acho que a gente precisa viver, né? Mas não pode também se sacrificar demais. Sim. O que a gente precisa ter cuidado é consciência do quanto ganha, aí respondendo a pergunta do Marcos. Marcos, o salário mínimo realmente é muito pouco. Mas eu queria só dizer, eu atendi uma senhora pensionada da Marinha e ela recebia uma pensão de R$ 1.320, pouco mais que um salário mínimo hoje. Isso. Essa senhora tem duas filhas jovens, uma estudava numa instituição de ensino privado, tinha lá um desses programas, o ProUni, né, se eu não me engano, que era Bolsa Integral, mas mesmo assim ela utiliza transporte, ela compra livro, ela reproduz material, ela precisa comer. E ela morava na ilha e alugou uma casa por R$ 300 aqui para evitar fazer a travessia todos os dias.
Então, uma pessoa com uma renda de 1.320, pagava R$ 300 de aluguel aqui em Salvador, Olha, com duas filhas estudantes, uma estudava no IFBA, né? E ela estava segurando o tranco com essas duas filhas. E ela foi para o atendimento lá e eu imaginei, ela tinha um cartão de crédito de uma instituição financeira de um limite de R$ 7.000. E quando ela disse que tinha esse cartão, eu imaginei, Jesus Cristo, essa mulher deve estar super endividada. E não estava, acreditem. Ela me levou a fatura de cartão de crédito e na fatura só tinha 2 itens. Um computador que ela comprou para as filhas estudantes e material de construção que ela usava o cartão como uma estratégia de controle. Acreditem, amigos, tem pessoas que usam o cartão de crédito como uma forma de controlar os gastos, essa senhora. Sim. E ela ia comprando material, senhores, aos pouquinhos, e a cada uma vez por mês ela se juntava um dinheirinho e pagava algumas horas para um amigo dela, pedreiro, que ela estava arrumando a casinha dela na ilha. E aí, gente, eu pergunto, como que 3 pessoas pagando aluguel, construindo com R$ 1.320? E olha a distância entre essa pessoa e a que ganha 32 mil lá com uma dívida de 1 milhão. Então, assim, é fácil viver com 1.320? É lógico que não, gente. É uma vida muito sacrificante, é uma vida de muito sacrifício, tem que abrir mão de muita coisa, tem que abrir mão de quase tudo. É uma sobrevida. Mas essa senhora tinha uma coisa que poucas pessoas têm: consciência de renda. Ela sabe quanto ela tem. Ela sabe que ela dispõe de R$ 1.320 mensais e ela sabe que ela não pode gastar 1.350, porque se ela gastar esses R$ 30, vai cobrar juros, vai gerar endividamento e ela vai se perder no seu controle. Sim. Então, isso é muito complicado. E, professor Oswaldo, muito obrigado pela tua pergunta. Esperamos, Oswaldo, que sim. Esperamos, na verdade, que não apenas no âmbito das finanças, que a humanidade saia diferente, né? Que nós reflitamos sobre tudo que nós estamos vivendo, que nós reflitamos sobre as nossas relações familiares, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o consumo. Muita gente está constatando que muita coisa que tinha não se faz necessário. A gente gasta muita coisa com bobagem, com coisas que muitas vezes não faz diferença na nossa vida. Certo. Eu acho que a gente precisa rever os nossos padrões de consumo. Então, assim, será para todos? Não, não. Basta ver aí, quando ficou fechado, abriu o shopping no primeiro dia, tinha fila para entrar no shopping. Isso me deixa triste, porque assim, poxa, por que as pessoas estão correndo para o shopping, com uma fila no primeiro dia aberto, se aglomerando lá, inclusive colocando a saúde em risco num momento como esse, para comprar, e muitas vezes comprar, né, coisas que, puxa vida, muitas vezes não vai fazer diferença. Eu sempre falo nas minhas palestras, quem nunca encontrou algo numa gaveta, numa daquelas arrumações de casa, Marcelo, um calçado, uma roupa que nem se lembrava que existia. Aí. Meu amigo, se isso aconteceu com você, foi um dinheiro que poderia estar aplicado, que poderia estar rendendo um dinheirinho para você, que poderia ter sido utilizado por algo muito mais útil. Quando você comprou este bem, você não tinha a menor necessidade. Eu não estou aqui dizendo que você deva abrir mão do seu consumo. Não. Você deve consumir aquilo que atenda a sua necessidade, também aquilo que te dá prazer, aquilo que faça da tua vida um pouco melhor. Só não desperdice dinheiro. Dinheiro não pode ser desperdiçado, né? Eu tenho muita preocupação quando falamos em dinheiro, as pessoas sempre associam dinheiro ao capitalismo. Dinheiro é isso. Não, gente, é o dinheiro que compra o remédio, que compra o pão, que paga a internet que nós estamos usando aqui agora para compartilhar com os senhores esse momento aqui de algumas coisas que nós aprendemos ao longo da vida. Então o dinheiro é útil. O dinheiro é útil. Não gaste o seu dinheiro inutilmente. Não jogue seu dinheiro fora. Não desperdice. É isso, Oswaldo, que a gente acredita e torce que a humanidade aprenda, né? Sei que nem todos aprenderão, infelizmente. Pois é, rapaz. E você está falando isso, nem todos aprenderão. A Luciana está aqui meio cética em relação a essa transformação com a pandemia. Eu acredito que as pessoas não vão ter essa consciência financeira após a pandemia. Jandiara elogiou seu exemplo, Antônio. O Marcos Carvalho, eu durante essa pandemia aprendi a minimizar meus gastos. Ainda bem. Perfeito. Parabéns, Marcos.
Luciana, vamos ter fé. Comentando aqui do minimalismo, o Salomão, acredito que o minimalismo pode nos ajudar muito. Aí a Karina, o minimalismo se trata do necessário, nem a mais, nem a menos. E a Jocélia marcou aqui, ainda não, eu era criança, mas lembro dos nossos perrengues. Aí explicando que ela não lembra exatamente assim da Tsunami e daquela fase do congelamento, dos fiscais do Sarney, que se entregando aí. Mas lembro dessa Exatamente. lembro desse momento aí, dos fiscais do Sarney. Antônio, eu ia te perguntar... Mas eu só queria fazer um comentário rápido sobre a questão do minimalismo. Eu, nos últimos tempos, aí, a convite do professor Salomão Santana, que é um colega também militar, um coronel do Exército, que acabou me levando aí para também fazer um trabalho junto ao Exército Brasileiro aqui em Salvador. Legal. E havia já há algum tempo um general da reserva que fazia um trabalho de educação financeira. E o trabalho dele, lamentavelmente, não agradava muito aos militares. Justamente porque, imagine um general que tem um salário alto e chegar numa plateia, né, num auditório cheio de praças e dizer para um sargento, para que você precisa comer queijo? Corta o queijo, meu amigo. Que luxo é esse? Então isso soa ofensivo para alguém que tem uma renda muito maior que a sua, entendeu? Uma renda vitalícia garantida, e alguém chega e diz para você que você não tem direito a comer queijo, você tem direito a comer o que você quiser, você tem direito a comprar o que você quiser, você tem direito a viver como você quiser. Só tenha, por favor, consciência de quanto ganha. Não se endivide, porque quando você se endivida, você remunera uma instituição financeira que não te vendeu nada além do crédito. Então, muito cuidado. O dinheiro é para gerar consumo e satisfação. Se possível, guarde para exercer. Poupe, vamos falar daqui a pouco sobre poupança. Exatamente. Poupe para exercer um consumo qualificado, gente. Quando nós falamos em poupança, as pessoas sempre pensam no sacrifício de poupar. Não, lembre-se do benefício de poupar. Do benefício futuro, do ganho futuro. É isso. Exato. Tem mais algum comentário, alguma pergunta, Marcelo, que você gostaria de sim, mas eu queria só reportar. A gente falou aqui de minimalismo e eu lembrei do conceito do essencialismo que foi apresentado na live da semana passada pela Jéssica Andrade, lá de Santo André. Também foi uma live muito legal. E eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão de renda e endividamento, mas você já até passou por isso. Vamos ver aqui o que é que nós temos mais. Salomão, o dinheiro também é divino. Sim, se bem utilizado, Salomão, com certeza. Claro. Marcos Daniel, eu acho... O dinheiro, inclusive, é que mantém as obras religiosas. Também. Eu acho que estou buscando a profissão errada, porque sou muito cuidadoso com os gastos e algumas pessoas me chamam de seu nonô. Vocês lembram deste nome? Obrigado por sua resposta, gostei muito. E Marcos, Luciano, obrigado por este momento. Salomão está se apresentando aqui, aluno do MBA da Unifax. Antônio, deve ser seu aluno. Legal, Salomão. E a Karina elogiando Legal, aqui, muito Salomão. bem colocado. Beleza. Eu ia te perguntar sobre a questão do superendividamento, se era exclusividade de pessoas de renda mais baixa, mas você já com muita propriedade nos mostrou que não, né? Que você tem pessoas com a renda alta, né, na faixa aí de 20, 30 mil reais e que entraram num endividamento impagável. E você deu um exemplo de uma senhora que tem R$ 1.320 de salário e consegue se manter dentro dessa renda e está buscando seus objetivos, né? Comprou um computador, está construindo uma casa, então tem buscado realizar. Agora, o que é que eu queria te perguntar? Mas eu queria comentar, Marcelo, sobre a questão do superendividamento. Primeiro, conceituar isso. O que é que a gente considera um superendividamento? Ótimo, então, ótimo. Geralmente, endividado, de maneira geral, todo brasileiro né? É sempre... Só que assim, eu costumo separar uma coisa. Eu costumo classificar, conceituar separar dívida de financiamento. Tá. Bom, eu tenho uma casa financiada, você tem um carro financiado, você paga prestações, né? Você paga seguro, você paga uma série de coisas. Sim. Isso é ser endividado? Não. Se esses gastos eles estão compatíveis com a sua renda, você não está endividado. Dívida é um compromisso financeiro não honrado, que você não consegue honrar, que não cabe no teu orçamento mensal. Ele se torna uma dívida.
Dívida é assim, é o que a gente chama na contabilidade de passivo oneroso. Ou seja, é aquilo que vai render juros se você não pagar na data. Então, se você pagou na data, mesmo que ele seja financiado, mas o financiamento também é um passivo oneroso, você está pagando juros. Mas você está pagando juros remuneratório, que é os juros que está dentro do financiamento. Toda vez que você paga juros de mora, aqueles juros por atraso, que é um juros punitivo, sacana, geralmente muito alto, sim, as pessoas dizem, os juros do cartão de crédito no Brasil são absurdos. E eu digo, não são, eles são baixinhos. Como assim? Chega a 16%. Eu digo, você está confundindo juros remuneratórios com juros de mora. O remuneratório você quase não vê, é imperceptível na maioria das vezes, Silvestre Costa. Bem-vindo. O de mora é pesado. Quando você atrasa, realmente esse é pesado. Então, é isso que as pessoas precisam separar. Juros remuneratórios é aquele que você paga. Por exemplo, você vai financiar aquilo que está dentro da prestação, já embutido na prestação, é um juros remuneratório. O juros de mora é os juros por atraso. Como diz o meu querido professor Cristiano Cartacho, juros de demora. É os juros que você atrasa. Então, essa é uma diferença que a gente precisa conceituar. Bom, o indivíduo que está endividado é alguém que está pagando juros de mora. É alguém que não conseguiu pagar as suas dívidas, os seus compromissos financeiros na data. E o que é uma pessoa super endividada? Geralmente nós consideramos super endividado alguém o acúmulo de endividamento supera em mais de 200% a renda. Certo. Acredite, nós estamos tratando agora de alguns casos de pessoas que têm renda de 3, 4, 5 mil, mas estão com dívidas onerosas, vencidas, rendendo juros de mora de 70, 80, 100, 120, 150 mil reais. Então, é uma dívida muito comprometedora. Então, ainda que você negocie toda ela, é muito difícil. Então, para mim, que sou analista do tribunal, sim, e que faço essas análises, eu tenho que ser muito cuidadoso em encaminhar um parecer de qual é a minha sugestão de encaminhamento. Às vezes, eu sugiro, por exemplo, o congelamento de algumas dívidas. Isso é possível judicialmente. Eu congelo essa dívida, eu estanco ela, paraliso a adição de juros de mora, negocio essas aqui. Então, logo eu consiga, e aí o beneficiário lá, ele precisa assinar um termo de compromisso, que tão logo ele conclua a negociação daquelas primeiras, ou ele tenha uma adição de renda, uma elevação da sua renda, ele retorne ao juizado, ao núcleo, e solicite o andamento da fila, o próximo, para que entre numa negociação. Porque não dá muitas vezes para negociar todas. Às vezes eu encontro beneficiários com 5, 6, 7 credores diferentes. Muito pesado. Muito pesado. Antônio, então, assim, recapitulando, para deixar esse conceito bem claro para todo mundo, do que é superendividamento. Então, é aquela dívida que está em atraso, ou seja, que está gerando esses juros de mora, quando o saldo supera mais de 200%. Ou seja, se a pessoa ganha, por exemplo, 5 mil, teria que ser 15 mil, 300%, é isso? Ou 10 mil, 200%? Na verdade, 200% a gente já considera um superendividamento. Ou seja, se for, lembrando, não estamos considerando os financiamentos, aqueles que estão ali sendo honrados. Dívida atrasada. Pronto. Atrasou, perdi o controle. Sim. Se ela, 200%, é uma pessoa com uma renda de 100 mil, tem uma dívida de 10 mil, já é considerado um superendividamento. Certo. Então, e aí significa que quanto menor a renda, mais fácil é atingir esse nível de superendividamento, Marcelo. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Gente, saúde financeira é igualzinha à saúde física. Ela exige disciplina, ela exige cuidados e ela exige principalmente atenção aos sintomas. Se você perdeu o equilíbrio, estourou o cartão aqui, uma conta atrasou, opa, é um sintoma. É uma dorzinha de cabeça que alguma coisa está errada. O que é que você faz? Você precisa de medicação e repouso. Sim. Você precisa ajustar alguma coisa na sua rotina. Esse sintoma é muito forte, eu preciso buscar um especialista. Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Eu preciso diagnosticar o que é que eu tenho. Olha, eu estou doente financeiramente.
eu perdi o equilíbrio. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de disciplina, medicação e repouso. Então eu vou ter que restringir algumas coisas, eu vou ter que reduzir atividades. Então, assim, é igualzinho. Para manter uma saúde física boa, é boa alimentação, atividade física, sol, vitaminas, tudo bem. Para manter uma saúde financeira equilibrada, é disciplina com os gastos, tal, controle do consumo ali, manter sempre os gastos no limite da renda. Desequilibrou, vai doer. Doeu, tem algo errado. Sim. Se está doendo, tem algo errado, precisa tratar. Né? E se não tratar, a coisa vai complicando, às vezes até comprometer a saúde a tal ponto que a pessoa não tem mais vida. E, lamentavelmente, Marcelo, nós encontramos pessoas com níveis de endividamento que está trazendo questões de adoecimento muito sério. Exato. Teve um estudo da Universidade de Oxford, em 2012, eles fizeram um estudo com 10 mil pessoas endividadas no Reino Unido. O objetivo do estudo era fazer uma correlação entre o endividamento e o desempenho do indivíduo no ambiente de trabalho. Tá. E as constatações do estudo são bastante preocupantes. Que pessoas endividadas, elas têm menor capacidade de relacionamento, elas costumam se retrair, maior dificuldade de interação com o público, seja com pares. Imagine alguém que trabalha com vendas ou que trabalha com atendimento ao público. Em suma, resumindo, o estudo aponta que o desempenho profissional do indivíduo tende a cair de forma muito significativa quando ele está endividado, tanto quanto uma saúde física ou mental. Então, amigo, se você é gestor, se você é empresário, além de se preocupar com a saúde física e mental do seu trabalhador, que gera absenteísmo, que gera perda de produtividade, também se preocupe com a saúde financeira dele. Porque às vezes o indivíduo só está aí fisicamente, a cabeça dele está em outro lugar. Sim. E tem uma coisa muito perigosa. Constatação minha, Marcelo, com os servidores públicos. Todo endividado é insatisfeito com a renda. Todo endividado é insatisfeito com a renda. Porque ele está sempre achando que a causa do endividamento dele é porque ele ganha pouco. E como eu disse, gente, não tem dinheiro, não existe dinheiro muito. Se você não tem equilíbrio. E aí, a insatisfação com a renda gera automaticamente, professor Oswaldo, uma insatisfação com a fonte pagadora. Uma insatisfação com a organização. Certo. Então, pessoas endividadas tendem a ter uma relação de trabalho mais complexa, uma insatisfação com o seu empregador, porque ele acha que não está sendo mais conflituosa, ele acha que não está sendo justo, remunerado de forma justa, e isso muitas vezes gera conflito, gera insatisfação e acentua essa disposição pela improdutividade, além das questões psicológicas, Marcelo. Bastante preocupante isso. Perfeito. Vamos ver aqui o que é que nós temos mais, que teve comentários, Antônio. O Silvestre, grande Antônio, riquíssimo em conteúdo. Deixa eu ver. Pronto. Ex-aluno aí, muito querido, Silvestre. Jandiara, acredito muito no processo educativo, bem como um futuro melhor. Uma vez que essa temática tem sido muito debatida no atual cenário, o que precisa é implantar a educação financeira nas escolas. Jandiara, já tem até lei aprovada, né? Falta e a pandemia, infelizmente, atrapalhou também, né? Mais essa possibilidade. A Karina está aqui. Tem algum órgão específico para negociar a dívida nesta crise, para conseguir pagar um valor menor? Antes de você falar do órgão, eu vou juntar essa pergunta com uma que eu quero fazer. Da Karina. Ana Cláudia, prima, boa noite. Eu sou bem controlada. Adeus dívidas. Ana Cláudia já concluiu o curso Adeus dívidas, já pegou o certificado e está aplicando aí. Legal, Ana Cláudia, parabéns. Para citar aí o Adeus dívidas. Jandiara, parabéns, Marcelo e Antônio, por trazer clareza e compartilhar conhecimento. Obrigado, Jandiara. Vera Jandiara é suspeita, né? Amiga querida aí, aluna, esteve conosco aí 2 oportunidades no nosso curso de formação de consultores, em agosto e setembro do ano passado, e acabamos de concluir a semana passada. Marcelo, mais uma vez agradecer a tua presença. Obrigado. O nosso curso de administração financeira. Jandiara é duplamente, né, aluna aí, fez também o nosso curso de administração financeira, e que nós tivemos o nosso webinário na última quarta-feira aí com o professor Marcelo Ferreira, que nos prestigiou. Participei também. Muita satisfação, muita honra.
Vera Maria, muito boa live. Obrigado, Vera. Karina, eu sei prevenir as dívidas, organizando as finanças. Parabéns, Karina. Sobre resolver dívidas, domino pouco. Ou seja, ela sabe evitar as dívidas. Resolver, ela acredita saber pouco. Oswaldo falando do pessoal insatisfeito com os empregos, né? Já vimos muito isso. Sim. Perfeito. Verdade. Robert também aqui, muito esclarecedor. Oswaldo, a remuneração nunca parece justa para quem está endividado. Fato. Nunca, Karina nunca. Fato. fez uma planilha de controle pessoal para a equipe. Muito bom, Karina. Excelente iniciativa. Opa, legal. Parabéns. No Topo Money nós temos também uma planilha de controle financeiro. Vocês podem acessar no nosso site topomoney.com.br. Rosângela, se comparar nossa economia de 1988 em relação a esse ano, verificamos que o comportamento das pessoas na questão das finanças houve um aumento do endividamento. Rosângela acredita que as pessoas se endividaram mais de 1988 para cá. Aí o Gustavo defendendo... Muito mais, muito mais. Exato. O Gustavo defendendo a educação financeira na escola, defendemos também. Luciana, excelente conteúdo. Obrigado, Luciana. E Marcos também, excelente conteúdo. O homem é rico em conteúdos. Ó, e a Ni, abração, Ni. Realmente o tema é muito importante, deve ser aqui. Parabéns aos dois mestres, show. Obrigado, Ni. Então, aproveitando agora a pergunta que... Deixa eu ver quem foi que fez, acho que foi a Karina. Pronto. A Karina fez uma pergunta e eu quero aproveitar e juntar com outra que eu quero fazer. A pergunta que eu queria fazer, Antônio, Por favor. Quais medidas você tem proposto ou administrado para as pessoas que te procuram nessa situação? E a Karina perguntou se tem algum órgão específico para negociar nesta crise e pagar um valor menor. Como é que você está administrando isso com as pessoas, Antônio? Tem, Karina, eu vou começar pela última. Então, é o Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento, né? Então, repetindo, o Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, você pode entrar no site do tjba.jus.br e buscar lá o Núcleo de Tratamento. Caso você tenha dificuldade, pode mandar uma mensagem para mim que eu te encaminho direto para a Jeane, que é a nossa assistente lá que cuida do programa, junto com a doutora Fabiana, que é a juíza coordenadora, e aí ela te passa todas as informações necessárias. Então, é um espaço, o núcleo ele é parajudicial, então ele não judicializa as causas, e isso, ao contrário do que as pessoas imaginam, isso facilita muito, porque quando você entra na justiça contra, vou usar um exemplo aqui, contra uma instituição financeira, a instituição financeira tem lá um corpo de advogados gigante que entra de volta e você não ganha esse negócio nunca. Isso se arrasta para o resto da vida. O que nós fazemos lá é um processo de negociação. E aí é importante porque assim, nós também nos reunimos com os representantes das empresas e conscientizamos eles de que judicializar uma dívida, ele vai perder isso, que às vezes a pessoa é economicamente, né, inimputável, você não tem como, ele não tem como pagar aquela dívida. Então é melhor ele negociar de uma forma e recuperar aquilo que for possível do que perder a dívida. Então, lamentavelmente, é isso. Eu não sou advogado, não, mas o termo que eles usam é hipossuficiente, né? Hipossuficiente, É hipossuficiente. Obrigado. Eu estava tentando lembrar, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma renda de 3 mil, uma dívida de 100, ela é hipossuficiente perante aquela renda. Não tem como você cobrar daquela pessoa. O máximo que você vai dizer, bom, eu quero receber essa dívida, pô. O que é que eu sugiro, Marcelo? Aí respondendo a tua pergunta. Nesses casos, na negociação com as instituições financeiras, nós recomendamos que sejam retirados, no máximo possível, os juros de mora e multas acumulados naquele processo, e que seja negociado com aquele devedor a dívida em um prazo que permita um parcelamento com valor máximo de X. E isso aí tem uma composição que nós utilizamos, que é a renda do indivíduo subtraído às despesas correntes, ou seja, aqueles gastos que a pessoa tem com água, luz, telefone, alimentação, tal. Logicamente que a pessoa também é orientada a rever os seus hábitos de consumo para gerar uma economia para assumir aquele compromisso. Então, o parecer ele vai, inclusive, com valor já estabelecido, já recomendado.
Isso lá no tribunal. E quando eu atendo alguém diretamente? Quando eu entro na negociação com a instituição financeira, que é comum, às vezes eu entrar também, a recomendação é muito parecida. Então, às vezes eu vou, converso com o gerente, negocio, a gente retira ali. Eu tenho um caso de um suboficial da Marinha que ele tinha uma dívida bem grande com uma instituição financeira e nós planejamos fazer uma visita para negociar isso com a gerência e até pela idade avançada dele, ele já tinha 75 anos, a instituição entrou em contato com ele. Eu estava na universidade, ele me ligou e nós fizemos essa negociação por telefone. E a negociação chegou exatamente naquilo que eu previa. Então, eles retiraram um volume absurdo de juros. Eu havia chegado ao ponto que você imaginava. E ele conseguiu, na verdade, continuar honrando com esse compromisso. Então, é caso a caso, a gente precisa entender a renda, qual é o padrão de gastos que a pessoa já tem, esse é o primeiro passo. Verificar qual é o percentual que esses gastos, né, que essas despesas correntes, ela representa da despesa. E aí eu já vou responder uma pergunta que muita gente faz. Antônio, aquela coisa dos 30%, que a gente só pode gastar com créditos aqui 30%, ou comprometer com 30%. Isso é real? Na maioria dos casos é. Sim. A menos que você seja solteiro, independente, more com papai e mamãe e tenha um bom emprego, se você é arrimo de família, você tem lá seus compromissos, pegue todos os seus gastos correntes, aqui, água, luz, telefone, prestações, tudo que você tem, e some. Você vai ver que, em raríssimos casos, isso vai dar menos do que 70% da tua renda. Então, significa que você só dispõe de 30% para comprometer com outro compromisso com financiamento. Exato. Né? Não sei se eu respondi adequadamente, Marcelo, a tua pergunta, mas com certeza. É esse o procedimento que eu utilizo, tanto no tribunal quanto nos casos que eu atendo pessoalmente, que não são muitos, né? Ou seja, em relação a esse lance do 30%, se a lei não se impuser, a vida, né, a realidade vão se encarregar de encaixar a pessoa nesse patamar, né? Estou aqui vendo o Itan Maciel, nosso parceirão aqui. Opa, que show de live. Fala, Itan, querido. Eva também, dupla top. Ana Cláudia, live ótima. Obrigado. E Oswaldo também nos parabenizando. Continua, Antônio, por favor, seu comentário. Não, é isso. Então, esse é o caso. E aí, eu pedi que você me lembrasse, eu sei que nós já estamos caminhando aí para o final da nossa live. O que foi que eu pedi que você me lembrasse? Eita, agora... Para a gente falar de poupança, né? Poupança, eu acho que poupança tem aqui uma pergunta exatamente sobre isso. Nós falamos assim, por que poupar? Eu sei que nós estamos num cenário difícil. Sim. Eu sei que poucas pessoas estão conseguindo poupar. Eu sei que uma parcela muito grande da nossa população, aí basta aí quase 70% de pessoas endividadas, né, tem condição de poupar. E agora sim, a gente tem falado muito no Brasil recentemente, a educação financeira tem ganhado um espaço importante, né? Muito. E tem se falado muito em investimento. Isso. Gente, investir não é necessariamente ficar rico. Investir é você ser cuidadoso com as suas finanças para que você possa fazer provisões, aí usando uma terminologia contábil, para consumos futuros qualificados. Então, poupar é isso. Poupar é isso. Poupar é você abrir mão de um consumo, às vezes supérfluo. E aí onde vem o meu foco na educação financeira. Nós do Topo Money temos diferentes focos, né? Por exemplo, o Edígia é mais focado em investimento, o nosso querido Itan, que está aí conosco, né? Que é corretor, ele tem os fundos de investimento, é a grande praia, né? O Galante é muito focado em mercado financeiro, principalmente em dividendos. O Marcelo navega aí em todos os campos. Eu sou mais concentrado na questão da educação financeira, desse equilíbrio, da busca. Primeiro você precisa poupar. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro não sobra. Voluntariamente, ele não sobra. Você tem que fazer sobrar. Voluntariamente, ele não sobra. Exatamente. Ele nunca vai sobrar. A gente vai estar sempre com essa, né, com essa dificuldade. Então, é preciso rever os seus hábitos de consumo, rever decisões. Daí vou só uma decisão que é comum. Eu disse isso muito para o pessoal da Guarda Municipal. Você agora é servidor público. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar de carro. Maravilha. Você tinha um carro popular com consumo baixo, que paga um IPVA
de R$ 600 que paga um seguro de 1.100. Eu vou trocar por um carro um pouquinho melhor. Aí a prestação dele é R$ 200, R$ 150 maior. Não é R$ 150. É o custo total de propriedade. Isso. O IPVA é R$ 300 mais caro. O seguro é R$ 600 mais caro. O consumo de combustível é 30, 40, R$ 50 a mais. Então você tem um aumento por uma única decisão de troca. Eu vou mudar de endereço. Você não pagava condomínio, agora você paga. Agora você tem um consumo de energia maior. Então, são decisões que a gente precisa pesar, porque essa coisa do custo total de propriedade é muito séria. Você compra um automóvel, muitas vezes, eu vou financiar, vou pagar R$ 700 de prestação. Mas dependendo do mês em que somarem uma das 3 parcelas do IPVA, mais a prestação, mais o seguro, mais o consumo de energia, de combustível, e se coincidir, e aí é onde está o segredo do uso das planilhas financeiras, dos aplicativos, seja a ferramenta que você utilizar, porque você vai fazer o que eu chamo de a alocação de decisão. O mês da manutenção periódica do veículo jamais deve coincidir com o mês do pagamento do IPVA. Porque aí vai somar combustível, IPVA, manutenção e seguro. Isso. Nesse mês, aquela prestação de 700 ela vai saltar para 1.800, R$ 2.000. E aí aquele indivíduo que tem uma renda de 3.000 e comprou um automóvel porque a prestação de 700 cabe no orçamento dele, usar um termo bem nordestino aqui, nesse mês, se essas 4 coisas coincidirem, ele tora na emenda. Ele começa a derrocada financeira dele aí. Ele vai se endividar inevitavelmente. E às vezes, eu digo que trair, coçar e se endividar é só começar. Às vezes só precisa de um start. E, gente, nós já temos, só precisa de um gatilho. Nós já temos problemas de saúde que são imprevisíveis. Nós já temos coisas que são completamente incontroláveis na nossa vida. Por favor, aquilo que é controlável, controle. Controle. Não deixe o controlável perder o sentido. Né, Marcelo? Então, assim, eu tenho um acidente, eu tenho um problema de saúde, eu tenho coisas que acontecem na minha vida que são completamente imprevistas, são variáveis e incontroláveis na minha vida. O que é que eu controlo? Eu costumo dizer isso para empresários. Nós temos uma lógica, né, Oswaldo, de 80-20. No mundo empresarial, você controla 20% das variáveis, da porta para dentro da tua empresa. Na tua vida, pessoal, você controla 20% a tua vida, as decisões que você toma. O resto está aí ao acaso, ao ambiente. Tudo pode acontecer. No ambiente empresarial é assim. Da porta para fora, você não tem controle de nada. Então, por tudo que é mais sagrado, controle esses 20%. Muito bom. Não dá para viver uma vida. Não dá para deixar ao acaso aquilo que você pode controlar. Né? Então, poupar é super importante. Ô, Antônio, eu não consigo poupar. Como é que eu faço para começar? Eu disse, cria o hábito. Cria o hábito. Comece com 15, com 10. Aqui. Minha mulher, que eu não sei se ela está nos assistindo aqui, se tiver, dá um alô, irmão. Ela adora aquele negócio de caixa. Estava falando dos 20% sobre a importância da poupança. Do controle, né? E, inclusive, tinha um comentário do Itan que chamou a atenção da diferença de poupar e investir, né? Sim, claro. E aí acho que entra nesses 20% de decisões que a gente tem controle na nossa vida. Perfeito. Então, assim, se você tem a pretensão de investir, primeiro, poupe. Tá. Né? Você não tem, né? A ordem é essa. Antônio, como eu faço para poupar? Tenha consciência de renda. Tenha consciência de quanto você ganha. Crie uma hierarquia de consumo, do mais importante para o menos importante, para você, na hora de decidir por uma decisão de consumo, você saber, isso é prioridade na minha vida, isso faz diferença, isso é importante, o quão importante é isso? Ou eu estou comprando simplesmente por impulso, estou cedendo aqui a uma tentação, que às vezes isso não vai fazer diferença na minha vida. Exato. Tá? Então, primeira coisa, tenha consciência de quanto ganha. Segundo, crie uma hierarquia. Terceiro, use um instrumento de controle. Não confie na sua memória. Sim. Tenha sempre certeza de
de quanto, primeiro, se e quanto tem de renda. Eu ainda tenho renda disponível, então eu tenho, assim, eu brinco com as 3 perguntas que você precisa fazer. Eu preciso disso? Isso vai te levar à hierarquia que você criou, ao grau de importância que aquilo tem para você. Digamos que seja realmente algo que você precisa, que você tenha necessidade naquele momento. Por exemplo, o meu computador quebrou. Estava trabalhando no domingo pela manhã, ele apagou. Não tem jeito, tem que mandar para manutenção. É um imprevisto? Entendeu? Vou me endividar? Não, entrou, tem dinheirinho na conta, dá para pagar isso. Então é importante a gente ter. Então, tem dinheiro? Tem. E aí tem o risco do crédito. Isso. Como eu disse, o crédito ele nos traz 2 sensações perigosas. A primeira, Carol Conceição, é de poder de compra. Ela trabalhou comigo no juizado, lá no projeto lá do TJ. O segundo também é a sensação do não pagamento. Como eu disse, crédito não é renda. Muito cuidado. E hoje as pessoas estão tendo crédito muito acima da renda. Sim. A pessoa tem uma renda de 3 mil e tem um crédito de 8, de 10 mil. Muito alavancado, é isso mesmo. Então quer dizer que eu não posso usar crédito acima da minha renda? Pode. Pode. Você pode financiar uma casa, você pode financiar um carro, um apartamento, você pode financiar bens duráveis. E aí eu queria retroagir para dizer uma coisa. O crédito ele é uma coisa boa. Quando ele foi pensado justamente para isso, para a aquisição de bens de maior valor, que possibilita, às vezes, o indivíduo ter o usufruto ali de um bem, como um imóvel, como um automóvel. Mas nós exageramos. Nós estamos comprando queijo coalho na praia no cartão de crédito, tomando cerveja. Isso no rotativo até que vai. As pessoas estão parcelando uma camiseta de R$50, parcelando um pacote de cuecas. Pelo amor de Deus. Não há necessidade. A gente precisa rever isso. Então, o crédito acaba sendo uma coisa perigosa. Mas o crédito é ruim? Não. O crédito é uma coisa boa. O crédito nos possibilita acesso a bens e serviços sem necessariamente dispormos da nossa renda naquele momento. Isso. Mas ele precisa ser cuidado. Por quê? Porque nós estamos usando o crédito para supérfluo e nós estamos tendo crédito acima da nossa renda e estamos usando ele de forma rotativa no nosso dia a dia acima da capacidade financeira, acima da renda mensal. E isso é que traz o endividamento. Isso. Antônio, você contraindica empréstimos? Via de regra, o ideal é que nós não precisássemos nunca. A contabilidade, inclusive, junta empréstimo e financiamento. Financiamento é uma coisa quase inevitável. Se bem que a gente precisa planejar, juntar dinheiro, financiar o mínimo possível. Tem pessoas que trocam de carro sempre financiando. Gente, não tem motivo para isso. Exato. Você até financiou o primeiro, financia com prazo mais curto, para quando você for comprar o segundo, você já ter quitado, está muito próximo, você já usa esse como entrada, e se precisar financiar, você vai financiando cada vez menos, até zerar, até não precisar mais financiar. Mas nós estamos financiando tudo. Exato. Então, caiu ali, apareceu uma prestação aparentemente tentadora, nós usamos. Antônio, você já recomendou empréstimo? Já. Eu já recomendei pessoas que fizessem empréstimo consignado, acredite. Não atirem pedras em mim, por favor, deixa eu explicar. Eu tive um caso de um jovem, por exemplo, que ele era funcionário de uma empresa, no nível administrativo lá, assistente, com um salário pequeno ali, em torno de R$2.500. E ele era estudante da área que essa empresa atua. E ele se formaria no final do ano. Nós estávamos ali em torno de março, abril. E ele estava com um problema financeiro na família, decorrente de um problema de saúde da mãe dele, e ele era um sujeito extremamente sério. E ele estava pedindo que a empresa demitisse ele para usar a verba rescisória e o saldo do FGTS dele para resolver os problemas familiares. Certo. Como eu atendi a empresa, não foi ele que me pediu o atendimento, foi a gerência dele. E disse, por favor, convença ele do contrário. Ele é um ótimo funcionário, ele está às vésperas de se formar. Quando ele se formar, nós vamos recolocar ele na nova posição, e o salário dessa posição é de R$8.500. Sei.
que eu disse para ele? Tome um empréstimo consignado. A empresa tinha um convênio com a Caixa Econômica Federal, uma taxa bem módica para a época. Ele tomou um empréstimo, isso não impactou muito na renda mensal dele, que ele ficou pagando uma prestação pequenininha, resolveu os problemas familiares dele, manteve o emprego, se formou e foi promovido. Então, eu acho que por essa eu vou para o céu. Então, eu que estou sempre contraindicando, brigando com as pessoas assim. Por quê, Marcelo? Porque eu já encontrei na Marinha um segundo sargento com 10 empréstimos consignados. Caramba. Recebendo o contrário, meus amigos. Ele estava recebendo 30% do salário. Ele tinha ainda uma pensão alimentícia, então estava recebendo 30% do salário dele. Inclusive, eu pedi ao jurídico lá do NAS, que é o Núcleo de Assistência Social da Marinha, que entrasse com um processo de revisão, porque ele pagava uma pensão alimentícia que representava 25% da renda dele. Porque quando a pensão foi instituída lá pela autoridade judiciária, ele só tinha esse filho. Só que hoje ele não vive, o filho morava no Rio de Janeiro, e ele está casado com outros 3 filhos. Então está incompatível aí a divisão da renda dele. A família atual está sendo sacrificada em função, então eu pedi inclusive revisão disso. Então é isso, Helena Oliveira. Obrigado por estar conosco aqui. Então é isso, gente. Importante demais a gente rever. Não quero que as pessoas vivam uma vida sacrificada, que não possa fazer um churrasco no final de semana, que não possa viajar, comemorar aniversário dos filhos, comer seu queijo, fazer o que quiser. A única coisa que eu peço encarecidamente, e é muito difícil, por exemplo, eu sofro muito. Ah, Antônio, mas você é educador financeiro. Meus amigos, eu tenho uma renda extremamente variável. Extremamente variável. A minha renda fixa é desse tamaninho hoje. Então eu vivo de contratos, eu tenho um contrato bom hoje, outro daqui a 3 meses. É um malabarismo, meu amigo. Então assim, entrou um dinheiro, eu tenho que pagar antecipado o que dá. Manter a disciplina é muito difícil, é muito mais exigente da minha parte, para mim, que tenho essa variação de renda, do que teoricamente, alguém que tenha renda vitalícia como os servidores públicos. O grande problema, meus amigos, é que os servidores públicos, por essa suposta segurança de ter renda, eles acabam se endividando muito. Então, a regra é: tenha consciência da sua renda, controle seus gastos, mantenha eles dentro dos limites, se possível, porque assim, imprevistos acontecem, mas os previstos temos que controlar. Muito bom, Antônio. Antes da conexão cair, eu tinha visto um comentário, acho que foi da Karina, sobre reserva de emergência. É fundamental, a gente não pode deixar de tentar formar essa reserva. Inclusive tem um vídeo lá no canal do Topo Money que eu abordei isso recentemente, a gente fez live. A última live na semana passada com a Rosângela Rodrigues foi sobre reserva de emergência também. É um tema que a gente está sempre batendo aqui. Você falou algumas coisas interessantes aí nessa parte do crédito e que me remetem a aulas que tem no curso Adeus Dívidas, né? A questão de você ponderar as alternativas, como no caso desse rapaz, você fez com que ele pegasse um empréstimo consignado que tem uma taxa mais baixa do que a média dos outros empréstimos, para ele poder superar um determinado momento e alcançar, né, formatura e uma remuneração maior. Isso é importantíssimo. Então, essas decisões têm que ser pensadas. É comum, Marcelo, sempre que eu participo, por exemplo, de programas de rádio ou de TV ao vivo, onde as pessoas podem participar. Sim. Hoje eu estive no Roda Baiana, então tá no YouTube, por favor, quem quiser aí, é o Roda Baiana aí, de hoje. Estive lá com o Jonga, lá o Fernando Guerreiro e o Faustão, lá na Rádio Metrópole, tá no YouTube. Sim. Falando sobre uma temática um pouco relacionada aí ao nosso cenário econômico e a questão da fome, né, da questão da insegurança alimentar. E é comum as pessoas fazerem essa pergunta, e é uma pergunta que sempre aparece. Professor, eu tenho uma dívida, eu posso trocar uma dívida por outra? Eu disse, pode, desde que ela seja menor. Se você tem, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito, usar um exemplo aqui, que está te cobrando hoje, na situação atual, né, com a nova regra do cartão de crédito que entrou em vigência aí em 3 de abril de 2017. Que antigamente você ficava eternamente pagando o mínimo. Hoje a instituição financeira é obrigada a te oferecer
um financiamento daquele saldo devedor com uma taxa que é geralmente a metade da taxa dos juros de mora cheia. Então, se a instituição financeira te cobra 16%, ela vai te oferecer ali a 8%. Meus amigos, a taxa básica de juros hoje é 2,75%. Se você botar um dinheiro na poupança, hoje vai te render aí, quando ajustarem aí, as instituições ainda estão aí se acomodando, 2 e pouquinho por cento ao ano. E você vai pagar 8% ao mês, isso é um assalto. Mas enfim, aí digamos que você fez esse parcelamento, e aí você consegue, por exemplo, um empréstimo consignado com uma taxa de 1,8%. É lógico que você deve fazer essa troca. O grande problema, Marcelo, do consignado é que ele vicia. Geralmente, pela oferta. A oferta é muito grande, ela é tentadora, ele é aparentemente barato, de fácil acesso, e é comum as pessoas perderem o senso da necessidade. Fiz resolvi o meu problema financeiro, as instituições financeiras vão para cima e começam a oferecer, e às vezes o indivíduo perde esse controle e começa a fazer sucessivos. E aí, quando você soma os sucessivos, aí a coisa complica e você tende ao desequilíbrio. Então, muito cuidado com isso. Então, assim, é recorrente essa pergunta também. Posso trocar? Pode. Se tem uma taxa menor, vai ficar mais barato para você, vai gerar economia? Sim, mas só nesse caso. Então, precisa ponderar, como você bem aborda no curso lá. Muito bom, Antônio. Antônio, agora estamos chegando no momento de encerramento da nossa live. Só para você ficar tranquilo, a primeira parte ela já caiu no feed do Instagram. Quando fecharmos aqui essa segunda parte, vai cair lá. E depois eu vou juntar direitinho, fazer uma edição e colocar no canal do YouTube. Antônio, qual é a mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo agora sobre o tema dessa live? Quais são os seus conselhos aí finais para o pessoal que nos acompanhou até agora? Primeira coisa que nós precisamos ter é disciplina. Certo. Disciplina é algo complexo. Eu sou militar e tem uma frase na unidade militar que eu servi, aqui na base aérea de Salvador, que é uma frase que está lá sempre estampada em frente ao prédio de comando, no fundo do nosso cinema, que é o auditório central lá. A disciplina não é oposta à liberdade, mas sim solidária a ela. O indivíduo só é livre na medida em que é disciplinado. É fato, meus amigos. Todo rebelde é prisioneiro de si mesmo. Todo indisciplinado acaba se tornando um prisioneiro de si mesmo. Certo. Então, na vida financeira não é diferente. Todo indivíduo disciplinado, ele tem uma vida tranquila, sossegada, equilibrada. Ele consegue tomar boas decisões, aproveitar boas oportunidades, e ele tem o bem maior da humanidade, paz e tranquilidade. Isso. O indivíduo que se endivida, primeiro, se ele se endivida, é porque ele tenta fazer uma coisa que naturalmente as pessoas fazem. Nos estudos que nós fizemos lá com o Núcleo, 70% das pessoas declararam lá no formulário, no preenchimento, a causa do endividamento. Mais de 70%, não lembro do número exato, mas mais de 70% declararam que a causa do endividamento é justamente o desequilíbrio financeiro. Gasta mais do que o que ganha. Aí depois aparece um problema de saúde, separação, um acidente, uma série de outras causas. Mas, gente, então significa que a maioria está se endividando apenas porque exerce um controle frágil, não cuida das suas finanças no dia a dia. E muita gente associa, Marcelo, porque eu comprei um apartamento, financiei e isso pesou no meu orçamento. Não, foi porque você não ponderou. Foi porque antes de decidir pelo apartamento, você não fez a limpeza necessária no teu orçamento mensal para que o valor dessa prestação se acomodasse ali e coubesse no teu orçamento mensal. É preciso fazer isso. O que é que eu vou abrir mão? Eu estou comprando um apartamento, eu estou comprando um carro. O que é que eu vou abrir mão? Ao invés de sair todos os finais de semana, eu vou sair só 2 agora. Eu vou reduzir determinados consumos. É preciso. A gente precisa rever os nossos padrões de consumo. Isso me protege 100%? Não, como eu disse. Nós só controlamos no máximo 20% das nossas vidas. Então, por tudo que é mais sagrado, controle os 20%. Muito bom, Antônio. Muito bom, fantástico. Tem vários comentários aqui sobre esta live ter sido mais do que uma live, ter sido, na verdade, uma aula. Luciano, Robert. Essa é a proposta, aí, né? Muito bom. Pessoal,
Obrigado mais uma vez pela participação de todos, pela presença. Antônio, obrigado mais uma vez. Nós aqui da Topo Money Educação Financeira temos essa rede social, o Instagram. Eu que agradeço, terminarmos... Marcelo, né? Exato. Temos essa missão aqui. Obrigado pelo convite de poder estar integrando essa equipe. Como eu disse até publicamente aí nessa coisa, a partir de agora eu vou ter uma inserção um pouco maior. Estou preparando já aí o nosso primeiro curso, né, que vem aí para contribuir. E assim, estamos à disposição como profissionais aí também, como equipe que somos. Só para situar as pessoas, somos aí o Marcelo Ferreira, que é o nosso capitão aí, o idealizador desse projeto. Eu, o Itan Maciel, que está aqui conosco, o Edísio Freire, né, o Galante, né, e o Marcelo, esqueci o sobrenome dele, que é o nosso Marcelo Caetano, que é um especialista aí em previdência, né? Ele é do INSS, aquele cara que vive dando entrevista aí também. Então, bacana demais. Esperamos realmente de coração que essa nossa live, com proposta de ser aula mesmo, eu tinha ideia, mas assim, né, nesse formato descontraído, tenha servido para trazer aí algumas reflexões sobre essa temática que é tão complexa e nesse momento de crise é tão difícil. Então, agradeço a todos, Marcelo, mais uma vez aí a oportunidade. Esperamos que você tenha, quem está conosco ao vivo e você que está nos assistindo agora aí no GTV e no YouTube, né? Obrigado pela sua presença, pelo prestígio aí à nossa live. Ótimo, muito bom. E aí, novamente, agradecendo a todo mundo que está aqui, nós temos, como eu disse, esse perfil aqui do Instagram. Aproveitem para passear logo quando terminarmos aqui. Se inscrevam, cadastrem, acessem aí, divulguem com quem vocês conhecem. Nós temos Facebook, Twitter e LinkedIn também, todos @TopoMoney. Temos um canal do YouTube para onde essa live vai nos próximos dias. E tem outros vídeos sendo postados lá sobre diversos temas de educação financeira. Aproveitem para conhecer, para divulgar o link e para se informar mais, né, a respeito da educação financeira, que a gente sempre está aprendendo bastante com todo o conteúdo que a gente descobre. Na próxima terça-feira estarei aqui de novo, às 20 horas. Amanhã teremos um novo vídeo aí sobre equilíbrio financeiro, sobre essa temática. Né? Olha aí, ó. Tô soltando amanhã aí. Antônio prometendo aí, ele me mandando, eu edito e jogo lá no canal, tranquilo. Promessa. Obrigado, Helena. Valeu. E na próxima terça-feira, dia 20, às 20 horas, eu vou estar aqui com Dirlene Silva, uma economista, uma top voice do LinkedIn, lá de Porto Alegre, e vai ser uma live muito legal, vai ser um verdadeiro show, uma pessoa com uma trajetória de vida espetacular. Não percam, eu vou estar aqui com Dirlene Silva na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Todos colados aí, todos convidados. Estaremos abraço, todos. Gente, boa noite. Um abração, boa noite, e como a gente diz sempre aqui, #Rumo ao Topo. Rumo ao topo.